Boa tarde, bem-vindos à nossa aula. Hoje é quinta-feira, dia 1º de outubro, né? Primeiro dia do mês de outubro aí. Nós estamos iniciando o mês das crianças, né? Prof, Oi, Lucas. faltam 10 dias para o meu aniversário. Deixa a Pro dar um aviso, então, para vocês. Hoje nós teríamos, então, aula de matemática e arte, né? A Pro não vai dar aula de arte hoje, porque essa semana e na outra semana, quem dará aula de arte é a professora Juliana, tá? Então, nós tivemos que trocar a aula de arte hoje, que seria hoje, no caso, para amanhã, porque vocês terão aula de inglês também, né? Então, como ela vai entrar só um pouquinho, tá? Deixa eu dar um recadinho para já te escuta, tá? Então, como ela vai entrar e dar a aula para vocês, ficar a aula inteira ali durante uma aula, então acaba que vai atrapalhar a aula de inglês. Então, nós colocamos a aula de arte para amanhã, na sexta-feira, tá? E hoje, então, a Pro só vai dar a aula de matemática, tá? Vai ser uma aula breve, porque nós não temos muitas atividades de matemática, né? Porque hoje vocês teriam, no caso, matemática, arte e inglês, tá? Então, vocês continuarão tendo matemática e inglês. Só a arte que foi colocada para amanhã, tá? E nós não temos muitas atividades de matemática, nós temos somente atividades no caderno de matemática, tá? Prof, então hoje vai... Professora, eu vou estar viajando. Tudo bem. Então, nós vamos depois aí, provavelmente ela vai gravar a aula, tá? Deixar disponível, tá bom, Otávio? Então, pessoal, a Pro vai pedir para vocês pegarem o caderno, tá? O caderno é a página 1 e 2, tá bom? No caderno. Deixa eu apagar então que a Pro está fazendo a chamada, tá? Está colocando aqui o nome que está presente na aula. Então, a Pro vai compartilhar com vocês a tela, tá? Da atividade. Tá, tá bom? Reforçando, então, para quem chegou agora, a Pro concluiu já a chamadinha. Hoje, então, nós teremos somente aula de matemática, tá? A aula de arte será amanhã com a professora Juliana, tá bom? Então, nós teríamos aula de arte e de matemática, mas teremos só de arte. Mas vocês terão aula de inglês ali no horário de sempre, tá? Então, a gente vai lá para o caderninho, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela. Que dia que é hoje? Dia 1º de setembro, Antônio. Outubro. Dia 1 de outubro, desculpa. Dia 1 de outubro, tá? Dia 1º de outubro. Ó. Prestem atenção. Arme e efetue as operações em seu caderno quadriculado, tá? Essas pontinhas aqui, vocês podem fazer depois, tá? A gente vai fazer a escrita por extenso. Eu quero que vocês façam no caderno quadriculado de vocês. Ter atenção com os espaçamentos, né? Como a Pro sempre avisava, vocês mostrava durante a aula. Vocês vão colocar ali cada númerozinho, cada algarismo em um quadrinho, no caderno quadriculado, né? Ele é todo ali com os quadrinhos, né? Cada algarismo, então, em um quadradinho. Não é para colocar 2 algarismos em um quadradinho só, tá bom? E aí, vocês vão fazer a continha. Na hora que fizerem a conta, tem que pular uma linha inteira, para não ficar tudo misturado. Lembra que a Pro falava dentro da sala? Para orientar vocês, é dessa forma, tá? Deixar os devidos espaçamentos para que fique visível, né? De ver que uma conta está separada da outra, tá bom? Então, no caderno quadriculado é importante isso. Deixar os espaços ali após você ter feito a continha, tá? Maria Fernanda, a Pro vai esperar um pouquinho, deixar vocês fazerem a escrita por extenso desses numerais aqui, e depois, daqui a pouquinho, a Pro faz a correção. Tudo bem, pessoal? Então, vocês peguem a atividade aí da escrita por extenso,
deixa eu lembrar que para iniciar a escrita por extenso, inicia sempre com a letra maiúscula, tá? O número é 100, 120. Vai iniciar ali o C maiúsculo, tá? E coloca o pontinho final, tá bom? Então, escrevam por extenso, daqui a pouco a gente corrige, tá? A Pro vai deixar vocês fazerem agora. 60 com C ou S? Vou pegar os nomezinhos, tá? Para eu sortear e para me responder. Então, o primeiro, Pedro. Como ficou a escrita por extenso do primeiro número aqui, Pedro, da letra A? A escrita por extenso, então. É importante vocês iniciarem, então, sempre com a letrinha maiúscula, como a Pro fez aqui a correção. Ter atenção, a escrita do número aqui, ó, 60, inicia com S, depois duas letras S. O número 3 também tem que ter o acento circunflexo aqui em cima da letra E, tá? A escrita de 200, 300 é com a letra Z, tá? 30, sempre a letra N antes de T. Por quê? Porque eu só uso o M se tiver P ou B, né? Não é P nem B aqui, a letra T, então a letra N. A escrita da palavra 50, tá? Com Q, U, E, letra N. Depois aqui, ó, o número 5 é com C, novamente o 60 com um S, iniciando, depois duas letras S, tá? Então, eu coloquei números ali que eu sempre percebo que tem alguns errinhos na ortografia, né? Justamente para quê? Para vocês treinarem essa escrita por extenso desses números, tá, pessoal? Então, a Pro vai deixar vocês fazerem a correção para a gente passar para a próxima, tá bom? Vou passar, então, para a página 2, já que todos concluíram. A Pro perguntou se alguém não terminou, todos terminaram. Né? Então, vamos passar para a página 2, tá, pessoal? Nessa unidade. Então, aqui a gente vai continuar com os probleminhas matemáticos, tá? Então, primeiro problema. Júlia e Felipe estão viajando. Ao passar pela rodovia, encontraram uma placa que indicava as cidades mais próximas. Veja, e aqui é a placa, tá, pessoal? Aí a gente tem aqui, ó, observe as informações na placa e responda. Qual é a distância entre as cidades Jade e Ametista? Aqui, pessoal, a gente vê, ó, Ametista, 76 quilômetros. Rubi, 83 quilômetros. Jade, 98 quilômetros, tá? O que está perguntando, então? Qual é a distância entre as cidades de Jade e Ametista? Então, primeiro, você vai olhar aqui a cidade de Ametista, qual que é aqui a distância, e a cidade de Jade. E aí você vai ver qual pontinha você vai fazer para você descobrir qual que é a distância entre as cidades. A Pro vai esperar um pouquinho, não é para falar, tá? Vocês fazerem para nós corrigirmos. Lembrando que o probleminha, ele tem que ter a conta e a resposta. O problema que tiver só a resposta, ele está incompleto. Ou que tiver somente a continha, ele está incompleto, tá? Então, o problema, ele tem que ter uma conta e uma resposta, as duas coisas, tá? Pessoal, então, como que vai ficar a letra A? Vocês vão fazer a continha de subtração, de tirar, né, de diminuir aí, 98 menos 76, tá? Professora! Só um pouquinho, Maria Clara, só um pouquinho. Eu vou pedir para vocês, pessoal, fazerem a continha em pé. Aqui eu fiz deitadinha, tá? É difícil fazer em pé aqui por conta do sinalzinho. Então, eu vou pedir para vocês fazerem a continha em pé. E aonde está escrito a resposta aqui, vai ficar a resposta. A resposta tem que ser completinha, de acordo com a pergunta que está ali no probleminha, tá? Então, o que tem que ter no probleminha? A conta e a resposta, tá? Isso é fundamental, tá bom?
Tem que ter a continha para eu saber como que vocês chegaram nessa resposta, né? Vocês fizeram, se não tiver a continha, eu não consigo saber se vocês fizeram continha de mais, de menos, quais foram os números que vocês tomaram ou diminuíram, tá bom? Para que seja completinha o seu problema, tá? Outra coisa, a conta sempre em cima e a resposta sempre aqui no lugar da resposta mesmo, tá? Sempre na parte de baixo. Por quê? Após a continha que a gente sabe qual é a resposta, né? Agora vocês vão fazer a leitura aqui da letra B, tá? Fazerem a letra B. A Pro vai esperar vocês fazerem, daí nós corrigimos, tá bom? Os probleminhas matemáticos, a gente precisa interpretar o probleminha matemático. Não tem os textos de português? Que nós lemos lá as historinhas e nós precisamos entender, precisamos interpretar a historinha, né? Para nós fazermos a interpretação, respondermos as perguntas. Os probleminhas matemáticos é a mesma coisa, tá? Nós precisamos entendê-los para interpretá-los e sabermos qual vai ser a continha a ser feita, se vai ser de mais, de menos, né? Futuramente, aí, multiplicação, divisão, ainda não, mas os probleminhas a gente precisa, então, ler com bastante atenção. Quando a gente lê uma vez, ai, não entendi, o que a gente faz? Precisa ler de novo, e quantas vezes forem necessárias para que nós possamos realmente entender o que o probleminha está pedindo, tá? Então, eu vejo ali que algumas pontinhas, alguns errinhos, é por conta de interpretação mesmo, de entender o que o probleminha pediu, né? Tá? Então, a gente precisa ler com bastante atenção os probleminhas para interpretá-los e fazer a continha de acordo, tá? Com o que está sendo pedido. Então, veja o que o probleminha está pedindo. Qual a distância entre elas, entre uma e a outra cidade, tá? Se o probleminha estivesse me falando qual a distância das duas cidades juntas, né? Mas o probleminha está falando qual a distância entre elas. Então, eu preciso fazer uma subtração, assim como o Rafa falou. Então, a resposta da letra B vai ficar assim, tá? 83 menos 76, 7. E aí, a resposta, a distância entre as cidades de Rubi e Ametista é de 7 quilômetros, tá? Todos. Prof, eu coloquei as... Se alguém não concluiu a correção, me avise, tá? Além dessa atividade que nós fizemos de matemática, então tem as pontinhas no caderno quadriculado. Se atentem aos espaçamentos entre as pontas, tá? Como a Pro já disse. E aí vocês terão aula de inglês hoje, então. A aula de arte será amanhã. Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Se alguém tiver, pode perguntar, pode mandar o WhatsApp. A professora está à disposição. As atividades